Vou gravar a partir de agora. Me deem um desconto, por favor. Agora foi que eu que eu lembrei que eu não comecei a gravar, desculpa, mas comecei a dar aula cedinho lá, vocês viram. Vamos lá no exemplo. Ele anda doente. Eu tenho verbo de ligação ou verbo de ação? Ação? Porque se eu estou dizendo assim, ó, ele anda doente. Doente não é um estado? Sim. Doente não é um estado? Ele permanece doente ou ele permanece, por exemplo, internado, ou ele permanece a cabisbaixo, triste. Nesse caso, olhem o que eu tenho de complemento. Doente é um estado, é uma característica em relação ao sujeito. Então, esse andar, nessa situação, ele vai ser um verbo de ligação. Mas se eu digo assim, ó, ela andou, ela correu, ela andou, né, para poder usar o mesmo bem. Ela andou 10 quilômetros até a cachoeira. Ela andou 10 quilômetros. Nesse caso, eu tenho o verbo de ação ou o verbo de ligação? Ação. Ação, porque o andar significa o movimento, a caminhada. É diferente. Conseguem perceber qual é a diferença do verbo de ligação e o verbo de ação? Nos verbos de ligação, eu tenho características, qualificações em relação ao sujeito. E o sujeito é a pessoa sobre quem eu estou falando, sobre quem a ação verbal acontece. Tudo bem, gente, até aqui? Joinha, Sofia, Brenda. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Próximo. Isso. Verbo intransitivo, o que não necessita de complemento, né? A gente já viu isso daqui. Aí eu venho com essas informações, né? O verbo cair é intransitivo, pois encerra um significado completo. Se desejar, o falante pode acrescentar outras informações, como o local onde o avião caiu. A gente viu esse exemplo na aula passada. O avião caiu sobre as casas da periferia. Eu tenho um complemento em relação ao verbo, mas que não necessariamente precisa existir para eu saber que o avião caiu. Modo, o avião caiu lentamente, a forma como ele caiu, o modo como ele caiu. E o tempo, quando aconteceu essa ação? O avião caiu no mês passado. Essas informações, elas ampliam o significado do verbo, mas não são necessárias para que se compreenda a informação básica. Predicado. Falando sobre o predicado. O predicado formado por um ou mais verbos, porque a gente tem que lembrar que nessa formação em relação ao verbo, aí eu vou fazer uma retomada aqui rapidinho. Eu tenho uma oração. A oração gira em torno de quê? Qual é a informação mais importante dentro de uma oração? O verbo? Exatamente. A oração gira em torno de um verbo. Eu posso até ter uma oração sem sujeito. Não tem oração sem sujeito, quando a gente estudou lá os tipos de sujeito, mas eu não tenho oração sem um verbo. E o verbo está lá no predicado. Toda vez que eu vou fazer análise de uma oração, eu vou primeiro em busca deste verbo. Encontrei o verbo, ali eu sei que eu tenho um predicado, certo? E o que é o predicado? Predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito. É aquilo que se fala sobre a realização da ação. Sujeito é quem realiza ou sofre a ação. Predicado é aquilo que o sujeito realiza ou sofre, mas é relacionado ao sujeito, certo?
Pronto. É retomada porque senão vocês perdem o fio da meada. Então, ele vem aqui, ó, o predicado formado por um ou mais verbos. Quando ele fala por mais de um verbo, é porque a gente tem as locuções verbais, tá bom? É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa, singular e plural, e com as pessoas que fazem a ação. Eu, tu, ele, que são as pessoas que participam da fala. Para compreender melhor, observe o exemplo. Lúcia correu no final da semana passada. Vocês lembram disso, né? Desse exemplo? Então, aqui, ó. Lúcia correu no final da semana passada. No exemplo acima, temos o sujeito da ação. Quem é o sujeito? Lúcia. Lúcia. Lúcia é o sujeito dessa oração. Cadê o verbo? Correr. Tá aqui, ó. Lúcia é o sujeito, né? Vou colocar um Szinho aqui. Lúcia é o sujeito. Pronto. Para eu descobrir o predicado dessa oração, eu procuro o verbo. Cadê o verbo? Correr. Correu. Aqui, ó, tudo isso daqui é o meu predicado, certo? Do verbo em diante, eu tenho um predicado. Sujeito da ação. Para determinar o sujeito, devemos fazer a pergunta: quem correu no final de semana passado? Quem correu? Lúcia. Lúcia. Lúcia é o meu sujeito. Lúcia é o sujeito simples que realiza a ação. Por que que vocês... Já falamos sobre sujeito simples e composto. Por que que Lúcia é um sujeito simples? Porque só possui um núcleo. Pronto, perfeito. Só tem um núcleo. Já o predicado, após identificar o sujeito, que é Lúcia, né, o sujeito da ação, todo o restante é o predicado. Trata-se da ação realizada pelo sujeito, que nesse caso corresponde, correu, a semana passada. Deixa eu apagar aqui para a gente passar para o próximo. Então, tipos de predicado e predicativo. Qual é a diferença do predicado e predicativo? Alguém sabe? Qual é a diferença? O predicativo, gente, está ligado a uma qualificação do sujeito. Quando eu falar de qualificação, eu estou falando de características, tá? Enquanto no predicado, eu também tenho a determinação de uma ação em relação ao verbo, quando eu falo de predicativo, eu estou falando de uma qualificação em relação ao sujeito. A gente vai já ver isso. Tem aqui, ó. Os predicados contêm necessariamente um verbo, isso eu já falei. Mas seu núcleo, o núcleo, que é a parte mais importante, assim como eu tenho o núcleo do sujeito, eu também tenho o núcleo do predicado. E esse núcleo do predicado vai determinar se esse predicado é nominal, se esse predicado é verbal ou se esse predicado é verbo nominal. Os predicados contêm necessariamente um verbo, mas seu núcleo pode ser um verbo, predicado verbal, um nome, que pode dar um predicado nominal, ou ainda pode ser formado por um verbo e um nome, que aí será o verbo, o predicado verbo nominal. Vamos lá às explicações. Eu acho que a gente parou aqui na última, correto? Beleza. De acordo com o tipo de núcleo, os predicados se classificam em predicado nominal. Atenção. Indica estado ou qualidade, sendo constituído, olhem aqui, ó, predicado nominal, importante. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação. Verbo de ligação, que é o verbo que indica estado. E o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito?
Ele complementa o sujeito, atribuindo a este sujeito uma qualidade, uma característica, uma caracterização. Guardem essa informaçãozinha aqui, que ela é bem importante. Predicado nominal. Predicado nominal. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, que é o verbo que indica estado, e o predicativo do sujeito. Complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. Há somente um núcleo. No caso do predicado nominal, há somente um núcleo. E esse núcleo vai ser caracterizado por um nome. Amores, até aqui, tudo claro? Tudo claro, Sofia? Alana? Deixa eu ver se a Brenda ainda está aqui. Está. Brenda, tudo bem, Flor? Há somente um núcleo, caracterizado por um nome. E esse nome pode ser substantivo ou um adjetivo. Quando a gente fala em relação a nomes, o nome ele pode ser tanto um substantivo quanto um adjetivo. Olhem os exemplos. Aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha. Alan está feliz. Olha o verbozinho que eu tenho aqui, ó. Está é um verbo de ligação. Feliz é um adjetivo, correto? Correto? Feliz é uma característica, uma qualificação em relação a Alan, que é o sujeito. Vamos lá para fazer os passinhos da forma que a gente aprendeu aqui, ó. Para que eu faça a análise de uma oração. Primeiro, eu sei se é oração ou não pela presença de um verbo. Cadê o verbo? Nessa primeira. Está. Está. O verbo está. Aí eu falo assim, ó, como é que eu vou saber quem é o predicado? Quem é o sujeito primeiro? Quem está feliz? Alan. Alan. Alan é o sujeito. Se eu determinei que Alan é o sujeito, tudo que vem logo após isso é o meu predicado, com a presença de um verbo. Nesse caso, esse verbo não é um verbo de ação, é um verbo de ligação. E o complemento, ó, feliz aqui, ó. Feliz é um adjetivo. Se é um adjetivo, olha aqui o que ele está dizendo aqui, ó. Nessa setinha que eu estou colocando aqui, ó. Há somente um núcleo, caracterizado por um nome, que pode ser um substantivo ou um adjetivo, como é o caso de feliz. Tudo bem? Fiquei exausta. Exausta, ó. Aqui. Quando eu falo fiquei feliz, quem é o sujeito? Alan. Eu sujeito. Como é que eu sei disso, ó? Pela desinência do verbo aqui, ó. Fiquei. Quem ficou feliz? Eu fiquei. Nesse caso aqui, o ficar exausta não é um adjetivo que indica cansaço? Então, eu tenho aqui, ó, um verbo de ligação e um complemento que é um adjetivo. Então, eu tenho um verbo, é um predicado nominal. E olha aqui naquela listinha que a gente tem de verbo de ligação, ó. Continua, permanece, parece. Continua atencioso. Ó, atencioso é o quê? É substantivo ou é adjetivo? Adjetivo. Adjetivo. É um adjetivo, é uma característica em relação à pessoa, a ele que é o sujeito. Então, só para a gente fazer um fechamento aqui em relação ao predicado nominal. No predicado nominal, eu tenho a presença de um verbo de ligação e o núcleo desse predicado. A parte mais importante é um nome.
Nesse caso, pode ser um substantivo ou um adjetivo. Como é que eu faço essa análise? Olho para a oração, vejo quem é o sujeito, descubro o verbo. A partir desse verbo, eu vou olhar se esse verbo é de ligação ou é de ação. Se eu tiver dúvidas em relação a determinar se é um verbo de ação ou de ligação, eu vou lá para o complemento. Se eu olhar para o complemento e o complemento for uma qualificação, uma caracterização em relação ao sujeito, aí eu sei que eu tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito. E aí eu tenho um predicado nominal. Presença de um verbo de ligação e uma característica, uma qualificação em relação ao sujeito. Tudo bem até aqui, meus amores? Posso dar prosseguimento? Quando terminar essa aula agora, eu tenho um intervalo de uma aula. Eu não dou o terceiro horário, eu vou tomar um remédio, vou deitar e esperar a próxima aula de você. Oh, Jesus. Vamos lá. Mas tá dando para entender o que eu tô falando, né? Tô explicando devagarinho, bem, tá? Pronto. Predicado nominal, que a gente viu, né, agora há pouco. Verbo de ligação e qualificação em relação ao sujeito. O núcleo é um nome, e esse núcleo pode ser um substantivo ou um adjetivo. Fui clara? Predicado verbal. No predicado verbal, olha aqui, ó, indica uma ação sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional. Verbo que indica uma ação. Nesse caso, se eu estou falando de um verbo de ação, obviamente, eu não estou falando de predicativo, porque o predicativo é uma qualificação em relação ao sujeito. Aí ele diz assim, ó, nesse caso, quando eu estou falando de predicado verbal, não há a presença de predicativo do sujeito. Por quê? Por que que não há... alguém caiu aqui. Para Sofia. Para Sofia. Por que que ele está dizendo aqui, nesse caso, que eu não tenho o predicativo do sujeito dentro do predicado verbal? Qual é a explicação que vocês podem me dar em relação a isso? Bora, meus amores. É só o cri, cri, cri para mim, é? Ó, vamos aqui. Queria abrir aqui o rostinho de vocês um pouquinho maior, mas aí não tá dando. Quando a gente está falando do predicado verbal, ele já fala que não tem predicativo do sujeito. Por quê? Atenção aqui para mim nesse momento, ó. Atenção. Para que haja o predicativo do sujeito, eu preciso ter um verbo de ligação. Para que eu tenha predicativo do sujeito, o verbo tem que ser um verbo de ligação. Esse predicativo, ele vem ligado ao verbo de ligação porque ele é uma qualificação em relação ao sujeito. Mas quando eu estou falando de predicado verbal, no predicado verbal, eu não tenho verbo de ligação. Eu tenho o verbo nocional, que é o verbo que vai indicar a ação. Então, se é de ação, eu não posso ter um predicativo, não é uma qualificação, mas uma ação relativa ao sujeito. Certo? Entendidos?
Então, olha aqui, ó. Caminhamos. Nós caminhamos muito hoje. Primeiro, lá pela ordenzinha que a gente viu no início da nossa aula de hoje, né? Retomando. Quem é o sujeito dessa oração? Como é que eu sei? Eu faço a pergunta para o verbo. Quem caminhou muito hoje? Nós. Nós. Sujeito é nós. O que vem em seguida, junto ao verbo, é o quê? Predicado. Predicado. Aí olhem aqui para esse verbo, ó. Caminhamos. O verbo caminhar, ele é um verbo de ligação ou ele é um verbo de ação? Ação. É um verbo de ação. Se eu tenho o verbo de ação, esse complemento, ó, que vem aqui, ó, o verbo de ação junto ao seu complemento não pode ser predicativo. Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbal, onde o núcleo, a parte mais importante, é um verbo de ligação, um verbo de ação, que é um verbo nocional. Então, aqui eu tenho, ó, caminhamos, verbo de ação, e esse predicado é um predicado verbal. A parte mais importante é um verbo de ação. Tudo bem? Agora tem aqui, ó. Cheguei hoje de viagem. Como é que eu sei quem é o sujeito? Eu. Aqui a gente faz a dedução pela desinência, mas como é pela ordem que a gente viu, como é que eu sei? Eu faço a perguntinha para o verbo. Como é a pergunta para o verbo? Quem chegou hoje? Quem chegou hoje de viagem? Quem foi? Eu. Eu. Pronto. Eu. E esse chegar é um verbo que indica ação e é o núcleo desse predicado. Então, aqui eu tenho um predicado nominal. Ah, verbal, desculpa. Tá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, peraí. Então, eu tenho um predicado verbal, porque a parte mais importante, o núcleo desse predicado é definido por um verbo de ação ou ligação? Ação. Ação. Muito bem. Ação, Isabelle. Aí a gente vai para a última. O cliente perdeu os documentos. Quem perdeu os documentos? O cliente. O cliente é o meu sujeito. Perdeu os documentos. Perdeu é um verbo de ligação ou de ação? Ação. É um verbo de ação. Portanto, esse predicado é nominal ou é verbal? Verbal. Verbal, porque o núcleo, a parte mais importante desse predicado, é um verbo que indica ação. Certo? Tá aqui, ó. Núcleo, perdeu, cheguei e caminhamos. Verbos que indicam ação e não são verbos de ligação. O que vem depois desse verbo não é predicativo do sujeito. Certo? Deixa eu ver aqui qual o slide que a gente tá. Porque a gente vai... Nossa aula tá terminando agora, essa primeira aula. Se eu tiver alguma coisa assim que eu não consiga voltar, eu mando mensagem. Isabela, eu não tenho contato. Eu tenho um grupo, né? Eu aviso no grupo, eu mando mensagem para a Sara, para a Alana, tá bom? Mas eu pretendo voltar. Como eu disse a vocês, eu tenho plena consciência que vocês só têm a aula de quinta-feira. Então, eu vou tentar voltar. Aí a gente vai retomar daqui, ó. Predicado, verbo nominal, certo? Até daqui a pouquinho, meus amores. Tchau. Cheiro.